e diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, os bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-ás o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Coloque a sua mão direita sobre a Bíblia. Se você não tem a sua Bíblia aí, coloque a sua mão direita sobre a testa, por gentileza. E repitam assim comigo: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço entendimento, sabedoria, para compreender a tua palavra e a tua vontade para a minha vida. Amém. Podem tomar assento. Quando nós assumimos o lugar de um homem e de uma mulher de Deus, ou seja, quando nós assumimos o lugar que Deus quer que venhamos estar, nós precisamos assumir com muita confiança na pessoa do nosso Deus. Se isso não acontecer, um dia tropeçaremos e cairemos. E aí estaremos à mercê do laço de Satanás, que está ao nosso derredor como um leão faminto, doido para tragar a nossa alma. Mas o que me chama a atenção nesse salmo é quando fala daqueles que confiam no Senhor. Quem são aqueles que confiam no Senhor, de fato e de verdade? Quem são aqueles que confiam e colocam toda a sua força na pessoa de Deus? Quem são aqueles que verdadeiramente se colocam à disposição de Deus pela sua confiança? Quem são aqueles que de fato, de verdade, em momentos difíceis da sua vida, se lançam aos braços do Pai, como foi o que a Thelma nos demonstrou? Ele se lança nos braços de Deus, ele confia em Deus. Quem são essas pessoas? Quem são? São aquelas que verdadeiramente estão em todo o tempo, em todos os momentos, cercados pelo poder de Deus, pela unção de Deus, pelos anjos de Deus, pelas promessas de Deus, e jamais se abalarão. Essa é a vida daqueles que confiam em Deus. E aí, pastor Judson, e aí eu entro na minha vida, naquilo que Deus preparou para mim, naquilo que Deus preparou para os meus passos, para os meus caminhos. Eu nasci no Rio de Janeiro, vivi até os 15 anos, fui para São Paulo. Eu estava falando com o pastor Judson aqui. Em São Paulo, eu iniciei meu ministério. Eu tinha apenas 16 anos de idade. Como costumamos dizer, vamos jogar no fogo para ver. Aqueles que vivem da fé entendem isso, né? Vamos jogar no fogo, ver o que é que acontece. E eu fui para São Paulo, iniciei o ministério em São Paulo, fui consagrado evangelista, e logo que eu completei os meus 16 anos, eu fui transferido para uma igreja como evangelista, e lá nessa igreja, uma igreja grande de São Paulo, e aí o líder de São Paulo chegou para mim, foi lá, fez a inauguração, lá na região do ABC em São Paulo, Santo André. E ele fez o culto, acabou o culto, me abençoou e falou assim: estou indo, Deus abençoe. Eu falei assim, mas
O pastor, cadê o pastor? Não, aqui por enquanto não tem pastor não. Você vai ficar tomando conta da igreja até Deus mandar um pastor. E eu tinha apenas 16 anos de idade. 16 anos de idade. Uma igreja nova, nascendo, tive que trabalhar muito. Não tinha obreiro, não tinha ninguém. Igreja nova. A igreja mais próxima ficava a quase 30 quilômetros, que era Mauá. Que não era nem igreja, era um núcleo. A igreja mesmo mais próxima era São Caetano do Sul, que é da região do ABC. E quando o pastor falou isso para mim, eu fiquei assim pensativo. E eu não sabia se chorava com saudade de papai e de mamãe, que estavam no Rio, que eu tinha deixado eles, ou se chorava de emoção, que estava naquele lugar, um altar tão grande, que era o antigo cinema, 700 lugares, 700 poltronas, e eu tinha que trabalhar para colocar almas naquele lugar. Bem em frente tinha uma praça chamada Praça do Ipiranguinha, e todo dia, 6 horas da manhã, tinha gente caminhando nessa praça, e no meio dessa praça, pastor Júdice e diáconos e apóstolos, tinha uma Bíblia, um monumento, e lá estava escrito uma palavra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É um monumento que tem no meio dessa praça, lá na Praça de Piranguinha. É uma Bíblia feita de concreto, aberta, muito grande, e vem essa mensagem nela. Quando eu vi aquilo, eu guardei comigo. E eu comecei todos os dias, eu pagava, eu ia lá no mercado da cooperativa Volkswagen, que era atrás, tinha uma lojinha, e eu mandava fazer cópia no fax, não tinha impressora não. Eu mandava fazer cópia no fax, de um papelzinho assim escrito, esse versículo que estava lá na Bíblia. E eu ia todo dia, 6 da manhã, para a praça, o pessoal caminhando, eu dava o papelzinho para eles. E atrás eu colocava o carimbo da igreja, com o endereço, que era na frente da praça. E aí começamos o trabalho, começamos. A primeira maior reunião que eu já fiz, nessa igreja que eu fiz, foi depois de 3 meses. Imagine com quem? 20 jovens. Com 20 jovens, porque tinha muitos jovens caminhando, eu convidei para, eu quero fazer uma reunião com jovens, e eu fiz uma mensagem diferente só para os jovens. E eu me lembro que foi num domingo, 3 horas da tarde. Foi o dia que deu o maior número de pessoas na igreja, 20 pessoas, e eram todos jovens. Mas ali foi a mão de Deus, que ali eu comecei o trabalho da igreja com aqueles jovens, levei aqueles jovens a evangelizar. Ali, daqueles 20 daquela reunião, eu pude aproveitar. Eu não. Deus pôde aproveitar 3. E eu contei: Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eu falei: falta o amém. Eu tenho que buscar mais o amém. E fiquei buscando. Mas eu fiquei com esses 3 jovens ali, ó. Todos os dias, ia um de manhã, ia um à tarde, um à noite. Às vezes iam os 3 juntos, estavam lá. Sábado, domingo, estavam os 3 lá comigo. Dia todo da igreja. Orávamos no altar, fazia reunião com eles. Não tinha ninguém na igreja, fazia reunião com eles. Mas foram os 3 jovens que fizeram a igreja se desenvolver com a evangelização. Aí eu digo, a minha confiança em Deus começou a partir dali, porque eu já conhecia Deus. Minha família já era convertida. Eu já conhecia Deus. Mas a minha confiança foi testada ali naquele lugar. Às vezes, nós reclamamos porque não entendemos o que Deus quer fazer da nossa vida. Às vezes, você passa por uma situação e você não entende por que está passando aquela situação. Você não entende por que está passando, enfrentando aquele momento. Mas se a tua confiança está em Deus, pode ter certeza, você permanecerá firme e você será envolvido pelo poder, pela graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali eu passei a confiar no Deus vivo.
aqueles 3 jovens, hoje, uma é esposa de bispo, Dona Márcia. Hoje, esposa de bispo. O outro rapazinho, hoje, é bispo da igreja, está lá na África. Um garotinho. E o outro também é bispo, Luiz Orávio, que hoje está lá no sul, responsável pelo nosso grupo de rádios de comunicação. A minha felicidade é saber que os 3 que começaram comigo a evangelizar, que confiaram em Deus, confiaram nas promessas de Deus, os 3 hoje estão de pé firmes. É essa confiança que precisamos ter. E aí não adianta nós discutirmos, dobrar o joelho, oh meu Deus, por que isso? Oh meu Deus, por que isso? Por que esse momento? Por que aquilo? De Deus ou com Deus não se reclama. A Deus se louva. A Bíblia nos ensina, louvai ao Senhor em todo o tempo. Mesmo em meio às dificuldades. Ah, pastor Rogério, é difícil. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não sabe o que eu estou passando. Posso falar para você uma coisa? Posso falar? Não vou ficar chateado comigo não? Posso falar, pastor Júlio? Não vão falar mal de mim depois não? Posso falar? Nem preciso saber do problema que você está enfrentando para te dizer que Deus resolve o teu problema, para te dizer que Deus está contigo, para te dizer que você tem que confiar nele, para te dizer que você é de Deus, e Deus, Ele faz tudo por aqueles que são deles. Nunca duvide de Deus, nunca pergunte a Deus por quê, só faça, siga em frente. Não pergunte por quê, meu Deus. Aí, quando falo de confiança, lembro também de um jovem que é meu espelho, um jovem chamado Davi. Um jovenzinho que estava lá atrás das malhadas, lá atrás dos montes, como diz os portugueses, atrás dos montes. Estava lá, cuidando do rebanho do seu pai. Chegaram lá, olha, o Saul mandou vir aqui escolher, Deus mandou vir aqui escolher os seus filhos. Saul já estava à beira de abandonar a fé, mas Deus já estava preparando um novo rei para Israel. De repente chega aquele franzino, garotinho, novinho, e os irmãos dele todos fortes, homens de guerra, mas Deus queria Davi. Deus queria Davi. Sabe por que Deus queria Davi? Sabe por que Deus escolheu Davi? Vocês têm ideia, vocês fazem ideia por que Deus escolheu Davi? Não era guerreiro, não era homem de luta, não era homem de andar com espada, com escudo, com armamentos, com couraça, mas era um jovem que confiava no poder de Deus, ao ponto de matar leão, matar urso, para não deixar sofrer as ovelhas, que foi colocado a responsabilidade dele. É forte ou não é? Aí você fala assim, poxa Deus, mas eu vou cuidar disso? Eu merecia coisa melhor, né? Deus, cuidar de uma igreja pequena. Pastor Júlio estava acostumado a viajar o mundo afora, Brasil afora. Agora não, você vai cuidar da igreja, vai administrar esta igreja. Mas Senhor, hoje estava tão bem viajando, falando do Senhor, pregando. Não, você vai tomar conta da igreja, você vai administrar a igreja, vai pastorear a igreja. Não adianta ficar perguntando por quê para Deus. Deus escolheu Davi
Porque o coração de Davi era um coração revoltado, porque não aceitava os insultos do mundo, os insultos daqueles que desagradavam a Deus. Ele não aceitava os insultos de Golias, o gigante. Ele ouvia e não aceitava. E quando ele chegou perto de Saul, que o gigante, o filisteu, Golias, estava lá insultando o exército de Israel, em outras palavras, desprezando o povo de Deus, estava lá desprezando. Davi não suportou aquilo, Davi não aguentou aquilo. Davi foi lá e falou: quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército de Israel? E aí, o exército queria pegar Davi. Não, coloca aqui, coloca essa couraça, coloca assim esse capacete, toma aqui o escudo. Ele colocou tudo, nem aguentou ficar de pé, de tão pesado que era. Não, tira esse negócio aqui de mim. Sabe o que ele disse para o gigante? Você vem contra mim, você vem contra mim com espada, com lança, com flecha, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é confiança. Isso é confiança. Aí, resumindo, que se a gente for falar que vamos fazer vigília, pastor Júlio, quando a pessoa confia em Deus, não importa o que ela esteja enfrentando, esteja passando, Deus dá o livramento no momento certo. O exército de Israel, homens que eram preparados, eles eram preparados para a guerra, ficaram com medo do gigante. Mas Davi, aquele garotinho jovem, pequenininho, pegou lá o seu alforje, pegou as pedrinhas, pegou lá o seu estilingue. Aqui é estilingue, fala tiradeira ou estilingue? É estilingue? Pegou lá o seu estilingue, pegou a pedrinha, uma só. Pum! A pedra pegou aonde? Aonde? Mas ele não estava com capacete? Ele não estava todo com armadura? Ele não tinha um capacete? Tinha. Como que uma pedrinha com estilingue bateu na testa do gigante, derrubou o gigante? É porque Davi, presta atenção nisso, presta atenção, é porque, repita comigo, vamos lá, porque Davi, não, fala mais forte, porque Davi confiou em Deus, fez a parte dele, e Deus, pela confiança de Davi, também fez a parte dele. A pedrinha que Davi atirou bateu na testa do gigante, no capacete dele, mas foi suficiente para Deus colocar a mão com aquela pedra e fazer assim, ó, pum! Derrubou o gigante. Aí eu pergunto, para concluir, aquela queda do gigante, aquela pedrinha, matou o gigante? Hã? Não. Davi fez a primeira parte dele, confiou. Foi contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Deus fez a parte dele, derrubou o gigante. Qual foi a outra parte de Davi? Hã? Pegou a espada do gigante que estava lá, que nem aguentou direito, decepou a cabeça do gigante. Pegou a cabeça do gigante e mostrou
para os filisteus. Os filisteus perderam o maior e melhor soldado que ele tinha. Tudo por atitude de um jovem, um garoto, que confiou em Deus. Confie em Deus, amados. Não importa o que você esteja passando. Não importa o que você está enfrentando. Não importa se é na tua família, na tua casa, se é no teu trabalho. Não importa se é lá no seu vizinho. Não importa se é dentro da igreja, fora da igreja. Não importa. Quando você confia, você vive em paz. Algumas pessoas às vezes me perguntam assim, pastor Júdice e vereador Jefferson Abel: vem cá, com esse trabalho todo o senhor faz aí, o senhor vai para um lado, vai para o outro, conversa com um, fala com o outro, resolve um monte de problema, o senhor consegue dormir? Pastor, quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu apago. Primeiro que eu não levo problema para casa, porque eu falo com os vereadores e com os secretários. Lá na nossa gestão, nós não administramos problemas, nós resolvemos problemas. Não é isso? Nós não administramos problemas, nós resolvemos problemas. Então, quando eu vou para casa, eu posso sair 10 da noite da prefeitura, eu posso sair 11 da noite, como uma vez eu saio. Né, Camilo? Está ali, ó, quem me acompanha, estou aqui. Não é não, Jefferson? Posso sair 10 da noite, 11 da noite, mas eu não levo o problema para casa. Quando eu chego em casa, eu tomo meu banho, como. Quando eu falo assim, ó, vou dormir, mas demora ainda, porque ainda vou responder mensagem, vou responder e-mail, vou ver as mensagens, quem entra no Instagram para me criticar, quem entra para me abençoar. Eu vejo tudo isso. Eu olho tudo isso. Aí quem entra mandando mensagem me abençoando, aí, oh meu Deus, abençoa a Dona Maria, seu João, seu José, a Dona Carla, abençoa eles, meu pai. Mas aqueles que entram me xingando, me criticando, esse prefeito, eu olho assim, abençoa mais ainda essa aqui, Dona Maria. Então eu não tenho problema. Eu não durmo com problema. Por isso que eu deito e durmo em paz. Mas durmo muito. Eu posso deitar para dormir 1h da manhã e acordar às 5 da manhã. 4 horas de sono. Dentro das 4 horas, eu tenho absoluta certeza, 2h30, 2h50 é sono profundo. Eu não tenho dificuldade para dormir, porque a minha confiança está em Deus. No mesmo Deus que usou Davi para derrubar o gigante, é o mesmo Deus que eu tenho, que está do meu lado para fazer derrubar os problemas que surgem contra a minha vida. Eu posso até chorar, mas depois de chorar, eu dou uma gargalhada gostosa, eu dou uma risada gostosa, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. E Ele cuida de todos aqueles que lançam a sua confiança nele. Então, amados, confie em Deus, confie no Senhor. Nunca duvide do poder de Deus. Por maior que seja o problema que você enfrente, nunca duvide do poder de Deus. Nunca pergunte a Deus por quê. Ao invés de você gastar tempo perguntando por quê, já agradece a Ele pela vitória. É muito melhor. É muito melhor. Já louve a Ele pela vitória. É igual aquela canção, não é? Quer cantar? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Deus vai na frente.
Que maravilha. Amém, amém, amém. Para. Repito, podemos até chorar, mas depois vamos dar uma risada bem gostosa.